E aí pessoal, mais uma vez falando sobre gestão empresarial e hoje eu vim trazer uma dica muito interessante para você construir o seu calendário dinâmico, para você fazer suas anotações, para você não perder seus prazos, né? Então, olha só como é que a gente pode fazer. Ele fica bem bonitão, né? Bem colorido a partir do momento que você queira, e ele fica automático. E que é automático, Maurício? É que quando você clica aqui, por exemplo, ó, você escreve março de 2020, olha só, ele já altera a configuração para março. Se você colocar, por exemplo, ó, abril de 2020, ele já faz a alteração também. Então ele é dinâmico, você pode criar várias abas aqui para colocar os seus meses, e a partir do momento que você muda o mês aqui no cabeçalho, ele já muda toda a estrutura do calendário. Então esse dinamismo é muito interessante para sua empresa. Então vamos construir ele aqui, né? Então eu vou até ocultar esse aqui para a gente não se confundir, né? Então como é que começa, né? Então coloca a data lá na nossa primeira linha e aí a gente já conta assim, ó, aqui provavelmente seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então a gente não vai usar esses pedaços aqui, essas outras células, então não precisa, pode apagar. Daqui para cá a gente mescla, né? A gente deixa a célula mesclada. E aí aqui tem que aparecer o nome, né? E aí para aparecer o nome, eu vou deixar aqui travadinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Então aqui a gente mostra lá nos mais formatos. Então clica aqui em formatar, número, mais formatos, formato personalizado. E aí aqui você digita, ó, 1, 2, 3, 4 M's, 1, 2, 3, 4 Y's, né? Como eu já fiz uma vez, então o Google Planilhas já entendeu que eu gosto dessa formatação, então ele já colocou aí, né? Então aplicou, aqui ó, aparece janeiro de 2020, deixa ele em negrito para passar aquele batom, né, minha gente? Coloca aqui maiorzinho e coloca ele centralizado, olha lá como ele ficou bonitão, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu gosto sempre de pular uma linha, né? Para deixar, para dar um espaçozinho aqui, né? Então, o que a gente poderia escrever? A gente poderia escrever domingo, né? Segunda, não é assim? Mas desse jeito não traz o dinamismo que a gente precisa. E outra coisa, né? Vamos colocar umas fórmulas aqui, a gente já vai aprendendo, já vai se familiarizando melhor com a plataforma, né? Então o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode usar a função texto, né? A função texto, ela pega um número e transforma o número no formato que você quiser. Então, por exemplo, para domingo, você coloca ponto e vírgula, 1, porque é o primeiro dia da semana, e entre aspas duplas, D. Olha lá, ó, domingo. Se você quiser usar domingo ponto, deixa só 3 Ds. Mas eu gostaria de usar o domingo inteiro, né? O nome domingo inteiro. Então a gente usa os 4 Ds. Olha só que interessante, já apareceu aqui domingo. Muito bem. Para arrastar isso aqui, ele daria um erro, né? Porque a gente não quer a segunda linha, a segunda coluna como domingo, né? A gente aqui quer segunda, né? Então, para não precisar ficar digitando lá e fazendo essa alteração, a gente tem um outro macetezinho aqui que eu vou passar para vocês. A gente vai usar a fórmula colunas. Olha só, a fórmula coluna, ela retorna, você pode colocar aqui a referência da célula que você quiser, mas nesse caso, se você deixar vazio, a fórmula colunas vai trazer a coluna no qual a fórmula está colocada. Então, por exemplo, aqui, ó, coluna 3, ó, 1, 2, 3. Então, por exemplo, se eu clicar e arrastar aqui, ó, ele vai trazer a coluna 4, a coluna 5, a coluna 6, a coluna 7. Então, ótimo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, aqui dentro dessa fórmula, substituir o 1 pela fórmula colunas. Olha só que interessante, pessoal. Então, aqui, ó, domingo, quando a gente clicar e arrastar, então já vai aparecer todos os dias da semana. A gente coloca lá centralizado, em negrito, para passar aquele batom e ficar bonitão. Beleza? Muito bem, então agora a gente precisa descobrir, 1º de janeiro, né, nesse caso, em que dia da semana ele caiu, né, o primeiro dia do mês. Então a gente usa a fórmula dia da semana. Olha só, pessoal, dia da semana, e aí lembra que a gente digitou aqui
o diazinho travadinho, né? Pra gente não errar. Então, olha só o que essa fórmula retorna. O dia da semana retorna o dia da semana em número do qual aquela data que você colocou. Nesse caso aqui, a gente está usando a data 1º de 2020. Então, a gente sabe que 1º de janeiro de 2020 caiu no dia da semana, o dia 4. Ou seja, domingo 1, segunda 2, terça-feira 3, quarta 4. Ah, então beleza. Então quer dizer que dia 1º de janeiro caiu numa quarta-feira. Então olha só que interessante o que a gente pode fazer aqui, minha gente. Então olha só, aqui a gente pode utilizar juntamente duas fórmulas para a gente conseguir ajustar isso de forma bem dinâmica. Então olha só, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode usar a fórmula se o dia da semana do 1º dia do mês, nesse caso aqui, ó, travadinho, se esse dia da semana for igual a colunas, lembra que se vocês acabaram de aprender isso, né? A fórmula colunas, se o 1º dia for igual a da fórmula coluna, eu quero que você me traga o dia 1, ou seja, o dia 1º do mês, né? Se não, me traga vazio, que eu não quero que você me mostre. Então a gente já sabe que dia 1º de janeiro caiu na quarta-feira. Então olha só que interessante, quando eu clicar e arrastar essa fórmula, vai aparecer magicamente o dia 1º de janeiro na quarta-feira, que aí o dia da semana foi igual ao dia, a coluna, né? O resultado da fórmula coluna. Beleza? Então, minha gente, algumas pessoas usariam, né, a seguinte estratégia aqui, né? O dia anterior mais um. Funcionou. Até tanto se eu clicar e arrastar, ó, ele funciona, mas não é dinâmico. Porque, por exemplo, se eu mudar aqui para março de 2020, olha lá, março de 2020, o 1º dia foi 1º de março, caiu num domingo. E cadê a fórmula aqui, né? Então não trouxe o dinamismo que a gente precisa. Então olha só o macetezinho aqui, minha gente, ó. Então a gente pega essa fórmula aqui, do primeiro, do cantinho, né, da primeira coluna, da primeira linha, da primeira coluna da nossa tabela aqui, do nosso calendário. E aí a gente faz o seguinte, ó, aqui onde estaria a parte do falso do Somacy, a gente insere aqui uma outra fórmula. Olha só que interessante. Então aqui a gente coloca se o dia anterior, se o dia anterior for algum número, né? Se for um não vazio, então tem várias formas de fazer isso. Mas então, ó, se aqui eu gosto de utilizar a fórmula número, então, ó, se aqui for um número, eu quero que você me retorne o dia anterior mais um. Super tranquilo. Então, olha, eu quero que você retorne para mim o conteúdo dessa célula, ou seja, A4 mais 1. Se não, você me deixa, me traga 0, e aí eu fecho os parênteses necessários, e aí já apareceu o número 2 magicamente. E olha só que interessante, se eu clicar e arrastar, eu vou ter todas as datas da semana dinamicamente bem organizadas. Olha só, ó, janeiro de 2020 já apareceu na quarta-feira o 1º dia e o resto dos dias já ficaram certinhos. Por exemplo, setembro de 2020 já apareceu na terça-feira e aí a gente já trouxe o dinamismo que a nossa planilha precisa. Beleza? Muito bem, a partir da segunda linha em diante do nosso calendário, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque, por exemplo, o mais comum também que se usa é colocar aqui a data ou o número da última semana mais um também, né? É sempre assim, né? Um a mais. Mas também não resolve muito, porque aparentemente ficou certo aqui, dia 6, né? Mas não traz o dinamismo, como eu vivo dizendo. Por quê? Porque, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, dia 31, aí aqui aparecer dia 32, mas não existe dia 32, né? Então, assim, a gente precisa colocar uma fórmula aqui que entenda o dinamismo que a gente precisa para, ao alterar o mês, ele também altera as sequências do dia. Então, olha só o que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a fórmula dia, e aí a gente pode fazer o seguinte, o 1º dia do mês
travadinho, que já está lá setado lá, né? Já está organizado, mas o último dia da semana anterior. Olha só que interessante. Aparentemente ficou bem legal, né? Ó, dia 5, aqui dia 6. Poxa, olha, joia. Tanto que se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, dia 30 de setembro, que é o último dia de setembro, aqui já vai aparecer o primeiro dia do próximo mês. Beleza? Então, resolveu parcialmente o que a gente precisa. Até porque eu não quero que apareça o primeiro dia do mês subsequente. Então, tem algumas pessoas que até gostam, né, de já aparecer e tal, mas para esse modelo de calendário a gente não vai usar. Se vocês quiserem, deixe os comentários aqui que a gente pode ajustar para os nossos próximos calendários, a gente pode fazer algumas adaptações. Mas aí, para esse modelo, eu não quero que apareça o dia primeiro. Então, olha só que interessante, a gente pode utilizar aqui a fórmula Si, né? Então, olha só que truquezinho que a gente pode usar, ó. Se esse resultado, o dia primeiro do mês, mais o último dia da semana anterior, for maior que 1, ou seja, se ele for 1 ou 0, ou seja, não tiver nada, eu não quero que apareça nada, Mas se ele for maior do que 1, eu quero que ele traga esse resultado. Então, olha só que interessante, vou copiar e colar aqui, ó. Beleza? E aí aqui eu coloco aspas duplas, e aí a gente vai entender essa fórmula. Se o dia for maior que 1, né? 1 e 0 exclui da ideia. Então, se ele for maior que 1, eu quero que ele coloque aqui o dia, eu quero que apareça o dia. Mas se não, fica zerada a célula fica vazia. Então, olha só que legal, se for 30 de setembro, não aparece nada, né? Mas, aqui corrigindo a fórmula, ó, se for uma data normal, vai aparecer normal e aí a gente toca o barco, beleza? E aqui, minha gente, a gente completa o nosso calendário, né, para os outros dias da semana, e aí a gente faz o seguinte, ó, aqui a gente altera, ao invés da gente pegar o último dia da semana anterior, a gente pega o primeiro dia dessa semana, que é aqui, ó, essa referência, dia 6, então olha só, A6, né, que é essa célula aqui. Aqui a gente também altera para A6, e aí assim, ó, apareceu aqui 7. Eu clico e arrasto, e aí a segunda semana está prontinha. Não só a segunda semana, mas todas as outras. Eu posso usar o Ctrl+C, Ctrl+V, que resolve os nossos problemas aqui, tá vendo? E eu sempre gosto de colocar 6 semanas, né? Porque, por exemplo, o mês de agosto desse ano, olha só, o mês de agosto começa lá no último dia, né, da semana, que é sábado, e ainda pega 2 dias da sexta semana, né? Então é importante a gente deixar ele bem completinho, beleza? Pessoal, joia, lindo, calendário totalmente automatizado, ó lá, agosto, ó, setembro de 2020, ó lá, já fez as modificações, ó, dezembro, o mês que eu nasci, ó lá, ó, já organizou também, tá vendo? Agora vamos passar aquele batom, né? Pra planilha ficar bonitona, pra planilha ficar usável de forma bem bonitona, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode selecionar aqui a gente pode selecionar aqui, ó, colocar um fundo, eu gosto muito do azul, do verde, né? Então a gente seleciona todas as linhas aqui, e aí deixa aqui um pouquinho maior, ó. Se vocês quiserem, até pode deixar maior aqui também o nosso calendário. Eita, foi muito. Aí, menos, agora sim, ó. Eu gosto muito de usar essa formatação aqui, ó, com as bordas externas. E olha só que truque legal que a gente tem aqui no G-Drive também, ó. A gente seleciona, copia, né? Copia. E na hora da gente colar, a gente cola aqui, ó, somente a formatação. Olha como ficou bonitão, tá vendo? A partir de agora a gente já pode tirar as linhas de grade. Ó, já ficou bonito. Aqui a gente pode apagar todas essas linhas aqui também, ó, excluir linhas, tá vendo? Então, agora a gente pode passar aquele batom, né? Então a gente pode utilizar a formatação condicional para mudar aqui a cor do nosso quadradinho. Então olha só que legal. A gente pode clicar na célula, usar
a formatação condicional, então clica aqui formatar, formatação condicional, e aqui a gente coloca a fórmula personalizada E. Então olha só que interessante, existem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou usar um jeito, tem várias, se você tiver outros modelos aí pode usar. Então eu gosto de usar, por exemplo, o número absoluto, né? Então se aquela célula lá tiver alguma coisa, tiver algum número, eu quero que ela faça alguma coisa. Ou eu posso dizer que se lá não tiver número, eu quero que faça uma outra coisa. Então depende muito do que eu quero avisar aqui nessa regra da formatação condicional. Nesse caso eu vou utilizar a seguinte fórmula. Que na célula 4, se for igual a 0, eu quero que pinte. Então eu quero que use o cinzazinho aqui 2, beleza? Então olha só, não tem nada, ele vai pintar. A mesma coisa eu vou fazer para a célula de baixo. Formatar, formatação condicional, aqui ó, fórmula personalizada, e aí aqui a gente usa o número absoluto de A4. Se ele for igual a 0, eu quero que pinte aqui desse cinzazinho, beleza? Então olha que legal, ficou pintadinho aqui porque não tem nada, né? E aí como é que a gente faz para ir para a planilha inteira? A gente dá um Ctrl C, seleciona toda a planilha, e aí agora olha o truquezinho que é um pouquinho diferente do que a gente fez agora há pouco. Então colar especial, aí a gente escolhe aqui, ó, colar apenas formatação condicional. Então quando a gente clica aqui em colar, então olha só que bonitinho, todas as células que não tem o dia vão ficar pintadinhas. E aí, pessoal, olha aqui, magicamente falando, se a gente mudar o mês, ele já vai mudar todas as datas e já vai também trazer o escurinho ali, né, a célula um pouco mais escura, para a gente não se confundir nos momentos que não tem dia, beleza? Então, ó, fevereiro de 2020, ó, tá vendo? Começou no sábado, terminou no dia 29, super tranquilo, beleza? O que a gente pode fazer, né? Então, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de fazer assim, ó, janeiro de 2020, deixa na aba janeiro de 2020, o que vocês podem fazer é duplicar aqui a aba, aqui a gente coloca fevereiro de 2020, e aí aqui coloca fevereiro de 2020, e se vocês quiserem, ó, pode colocar 1º de fevereiro de 2020, também funciona. Eu gosto de escrever, mas se você quiser utilizar aqui, é sempre importante colocar o 1º dia do mês, tá bom? Então, pessoal, calendário feito. Deixe suas orientações, o que você achou. A gente pode fazer várias coisas ainda aqui nesse calendário. A gente pode, por exemplo, deixar numa formatação de vários calendários, vários meses numa página só. A gente pode fazer isso. A gente pode colocar algumas referências, como por exemplo, o dia de hoje ele ficar pintadinho de uma outra cor, a gente pode fazer isso. Então assim, tem muitas outras automações que a gente pode fazer aqui no nosso calendário, que pode funcionar muito bem, vai depender aí do que você precisar. Deixe o seu comentário aqui, que aí a gente pode até pensar num novo vídeo, melhorando um pouquinho mais essa planilha, melhorando um pouquinho mais esse calendário, para facilitar a sua vida aí na sua empresa, tá bom? Pessoal, é isso aí, um abraço.